Agora sim, agora nós vamos dar início oficialmente à nossa Masterclass. E você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda. Você que já estava por aqui, seja bem-vinda novamente. E hoje você vai sair daqui, coloca a tela grande para mim, por favor. Isso. Você vai sair daqui hoje sabendo como fazer o caminho, trilhar um caminho que talvez você esteja vivendo hoje. Talvez você hoje seja só uma sobrevivente no meio do mercado da beleza, e você vai sair daqui hoje com a consciência sobre como que você sai desse estágio e chega ao estágio de uma especialista, tá? E para você que ainda não me conhece, eu já quero dizer para você, fica muito à vontade, sinta-se em casa, seja bem-vinda, porque hoje você vai aprender. Hoje você vai aprender aqui comigo sobre como que você vai entregar o valor percebido. O que que é valor percebido? Você vai aprender isso aqui hoje. Você vai aprender sobre diagnóstico, sobre finalização, sobre especialização, sobre autoridade, porque todo esse conjunto vai trazer para você o quê? O benefício de trabalhar menos e faturar mais. Mas, principalmente, você vai ser um canal de bênção para suas clientes, para as pessoas que vierem até você. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esse caminho. E eu quero me apresentar para vocês. Eu quero trazer aqui para vocês quem sou eu, quem é a Jennifer. Tem muitas aqui que me conhecem de ouvir falar. Tem algumas que já me conhecem de pertinho, mas todas precisam de conhecer. Então, hoje, eu posso dizer para vocês que hoje eu sou especialista em curvatura, eu sou especialista em embelezamento saudável capilar, eu sou criadora de um método que revolucionou a minha história e a história de muitas mulheres. Eu sou desenvolvedora de uma marca de produtos cosméticos, tá? E fundadora desse espaço, que é o Espaço Unides, que é o espaço onde que eu ajudo pessoas, aonde a minha equipe ajuda pessoas a ter aí os cabelos transformados, assim como a gente pôde ver no vídeo, né? As transformações que a gente traz aqui para as pessoas. Também sou escritora, tá? Já estou aí no meu segundo livro. Tem algumas pessoas aqui nessa sala que já acessaram, já tem o livro aí em mãos, já está aí com o livro, já leram esse livro. E eu sou formada, né? Eu tenho uma formação, e por eu ter essa formação hoje, eu formo mulheres especialistas em todo o Brasil e agora internacionalmente também. Já tem aluna fora do Brasil. E eu acredito muito, 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 muito no conhecimento. E esse conhecimento, eu creio que ele transforma profissionais, sabe? Ele transforma as mulheres em profissionais. E essas profissionais, elas vieram para deixar o quê? Um legado. Então, se você pensar na Jennifer, você tem que pensar no legado. Porque se tem algo que, para mim, eu não aceito, é a pessoa vir e não deixar um legado. Para mim, todos nós devemos deixar um legado. E nós podemos deixar um legado, tanto um legado de excelência, quanto um legado, infelizmente, de vergonha. Então, a gente tem a nossa opção daquilo que a gente pode escolher. Então, assim como vocês, né, eu fiz uma trajetória, eu tive todo um caminho. E, para quem não sabe, eu comecei minha trajetória como manicure aos 14 anos, quando eu fui mãe da minha primeira filha, e comecei a percorrer um caminho. Aos meus 18 anos, eu fiz meu primeiro curso de cabeleireira, que é quando eu fiquei de maior pela lei brasileira, eu pude fazer meu primeiro curso de cabeleireira. Aos meus 23 anos, eu ingressei na faculdade de estética, mas não foi o que ganhou meu coração. E aos 30 anos, eu resolvi que eu ia ser uma especialista, tá? Eu resolvi que eu seria uma especialista. E hoje, eu sou especialista formada, tenho hoje a autorização, tenho ali para poder formar outras pessoas. E além de formar outras pessoas, eu faço, né, o atendimento ao público porque eu amo fazer isso.
Então, a minha história, ela começou assim como muitas de vocês. Talvez vocês nunca viram essas fotos circulando na rede social, mas eu já fui depiladora, manicure, lash design, já fui micropigmentadora, bronzeadora, hairstyle, já fiz de tudo um pouco. Eu já fiz de tudo um pouco que vocês puderem pensar, eu já fiz, eu já fiz. E talvez muitas de vocês que estão aqui hoje pode pensar assim: ah, mas você fez isso tudo? Fiz. Isso tudo que vocês estão vendo aí foi tudo que eu fiz e mais um pouquinho, porque eu precisava de passar por um processo. E passar por esse processo não era porque eu queria fazer tudo porque era o meu sonho, mas simplesmente porque era uma necessidade. Era uma necessidade. Por isso que eu fazia tudo. E qual que era essa necessidade, Jennifer? Qual que era essa necessidade? Por que você fazia tudo? Para quem não sabe, eu sou mãe de um quarteto. Mas quando eu comecei minha trajetória, como eu disse para vocês, aos 14 anos eu fui mãe da Samara, aos 18 eu fui mãe do Ezequiel, aos 23 eu fui mãe do Arthur, que são essas três crianças que estão aparecendo aqui para vocês. E essas três crianças, eu criei elas praticamente sozinha. E por ter essa necessidade de criar essas crianças, eu atendia na sala da minha casa, fazia unha, fazia depilação, fazia cabelo, tudo de tudo um pouco, porque eu precisava de criar os meus filhos com dignidade. E aí, nesse slide, você pode ver o meu primeiro salão que eu montei fora da minha casa. Eu comecei dentro de casa, fazendo em casa, na sala da minha casa. Mas essa foto aí desse salão foi o primeiro salão que eu tive fora da minha casa. E eu comprei essa cadeira nova, eu comprei esse carrinho novo, esses nichos que vocês estão vendo, tudo eu comprei com o dinheiro que eu fui trabalhando no decorrer da jornada e fui adquirindo para montar o meu salão, porque eu precisava de dar o primeiro passo. Mas eu não dei o primeiro passo, simplesmente fui sem direção. Eu entendi que eu precisava de seguir um caminho. Então foi aí que foi o meu início. E esse início, ele trouxe para mim muitas coisas. Eu trabalhei muito, gente, eu trabalhei muito, muito, muito. Eu trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. Porque, como manicure, eu faturava muito pouco. Na época, quando eu comecei a fazer unha, era R$ 10 o pé e mão, há 22 anos atrás. Então, por eu cobrar um valor menor, eu tinha que trabalhar muito. E por eu fazer de tudo dentro do salão, me fazia trabalhar mais ainda. Porque uma cliente chegava, eu fazia a unha dela, eu lavava o cabelo e colocava a máscara de tratamento, depois eu escovava o cabelo da cliente, depois eu limpava a sobrancelha da cliente. Eu fazia o pacote completo, né? Faltava fazer pouco barba, cabelo e bigode nas clientes. Então, eu fazia isso tudo nas clientes. Por que que eu fazia? Porque eu cobrava muito barato. Então, aqui hoje, eu quero saber com qual dessas 4 perguntas você se identifica. Quem é você que está aqui comigo hoje? Será que você é aquela profissional que trabalha muito, igual eu era? Ou você é aquela que faz de tudo um pouco dentro do seu salão, assim como eu já fui? Será que você é aquela profissional que quer cobrar mais, mas não consegue? Você está travada? Porque você acha que as pessoas não vão te pagar? Será? Quem é? Quem está aqui hoje comigo e que quer ser referência? Qual dessas 4 perguntas que está aqui encaixa para você hoje, mulher? Qual que você mais se identifica? Porque hoje, quando eu paro e penso que eu já estive lá atrás, vivendo todas essas fases, eu quero ajudar mulheres a passar por essas fases de uma forma muito mais leve e rápida. E é por isso que você está aqui hoje. Você vai ser. Então, para mim, o problema, meninas, nunca foi falta de cliente. Alguém aí tem falta de cliente?
Tem alguém aí nessa sala que tem falta de cliente, que não tem cliente? Porque para mim, eu nunca tive problema com falta de cliente. Era a minha realidade. Eu era muito famosinha no meu bairro, tá? Eu era muito famosinha porque eu sou uma pessoa que eu faço tudo que eu faço com excelência. Então, por eu sempre fazer tudo com excelência, eu sempre fui muito recomendada. Porque quando eu comecei minha trajetória, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, tinha mal o Orkut lá atrás. Depois veio, né, o Facebook. E eu comecei a publicar o meu trabalho no Facebook de uma forma muito amadora, que, assim, de verdade, não trazia cliente. As minhas clientes era tudo boca a boca. Eu atendia praticamente o bairro inteiro, tudo de indicação. Então, eu nunca tive problema de cliente. Mas talvez você tenha problema de cliente. Talvez você tenha falta de cliente aí hoje no seu salão. Então, se você hoje tem esse problema, você vai sair daqui hoje com uma luz para resolver esse problema. Por quê? Porque eu, enquanto Jennifer, enquanto profissional, eu tinha um problema seríssimo. Sabe qual que era esse problema? Eu era só mais uma no mercado. Esse era meu principal problema. Eu era só mais uma no mercado. As clientes não me valorizavam, as clientes queriam que eu continuasse atendendo dentro da minha casa, porque eu cobrava muito barato e entregava resultado de excelência para elas. Então, para elas, estava tudo muito cômodo, porque eu era só mais uma no mercado. E talvez você também hoje seja só mais uma em meia multidão. E quando eu falo assim, vem comigo. Imagina uma multidão, todo mundo de blusa vermelha. Imaginou aí? Imagina uma única pessoa com uma blusa branca. Você acha que essa pessoa não vai se destacar? Então, qual blusa você quer vestir hoje? A vermelha ou a branca? Qual é a camisa que você quer vestir hoje? Você quer estar de vermelho? Continuar no vermelho? Com as contas que não fecha? Trabalha e não tem resultado? Você quer continuar no vermelho? É férias agora, não tem dinheiro para poder viajar com seus filhos? Não consegue fechar a conta do seu salão? Tem que ficar fazendo promoção todo mês para poder conseguir pagar as despesas do seu salão? É isso mesmo? Você quer continuar com essa blusa vermelha? Tudo bem, você tem livre-arbítrio, você tem escolha. Eu escolhi a blusa branca. E por isso que hoje eu e a minha equipe estamos de branco, porque nós queremos convidar você para poder também vestir essa camisa branca e ser não mais uma no mercado, mas ser a diferente aí aonde que Deus te levou. Na sua cidade, no seu bairro, aonde que você for, você vai ser diferente. E é isso que você vai aprender aqui hoje. E aí, Jennifer, quando que tudo mudou na sua vida, mulher? Como que foi? Alguém veio e te deu um pozinho de pirim-pim-pim, mudou sua vida? Alguém veio e você ganhou ali na Mega Sena? Não, gente, não foi assim, tá? O primeiro passo para minha mudança foi buscar conhecimento. E aí eu deixei o registro de alguns profissionais que eu fiz cursos, né, com eles. E como vocês sabem, para mim, a virada de chave na minha vida foi a união da terapia capilar, que é a saúde capilar, com a especialização de cabelos com curvatura. E através desse conhecimento, que foi os primeiros passos, eu entendi que eu podia sim ser diferente e que eu podia sim levar saúde para dentro do salão. Que eu não precisava de ser uma médica, uma dermatologista, para poder ajudar uma cliente que tinha dermatite, que estava com queda, mas eu podia levar para as clientes a oportunidade para que elas pudessem ter saúde capilar, para que o cabelo dela pudesse ser bonito, ter beleza. Porque não existe um cabelo bonito sem saúde. Não existe. Jennifer, qual foi o caminho que você fez? Primeira coisa, anotem aí. Quem está anotando? Anota aí. Anota aí. Qual foi o caminho que eu fiz? O primeiro, eu busquei conhecimento. Primeiro passo, eu busquei conhecimento.
Segundo passo, eu busquei direcionamento. Primeiro, eu adquiri cursos, depois eu adquiri mentorias, porque eu precisava de alguém para me direcionar para qual caminho que eu fosse. Depois eu adquiri o posicionamento. Só depois disso eu me tornei especialista. É por isso que eu perguntei. Será que você é especialista? Quem está aqui comigo hoje que se considera especialista? Tem especialista aqui nessa sala que pode bater e falar assim, eu sou especialista. Tem especialista aqui nessa sala comigo hoje? Se tiver, pode colocar aqui no chat. Eu quero conhecer você. Quero honrar você. E esse caminho que eu fiz foi um caminho que ele não foi fácil. Ele não foi fácil. Se eu falar para vocês que foi fácil, eu estou mentindo. Mas foi um caminho que me trouxe até aqui. E talvez você está me conhecendo hoje e você está vendo aí essa mulher, né? Na sua frente. E está assim, não é possível. Sim, é possível. Eu já estive no mesmo ponto que você está hoje. E saí do ponto A, percorri todo um caminho para chegar no ponto B. E foi exatamente esse caminho aí que eu fiz. Jennifer, tá, você falou que você é especialista. E você perguntou aqui agora para nós quem é especialista que está aqui na sala com a gente. Mas o que é ser um especialista de verdade? Anota isso daí, você que está anotando. Por quê? Uma especialista de verdade, ela não começa o atendimento dela pelo produto, tá? Ela não começa. Ela não vai começar o atendimento dela pelo produto. Ela não começa. Ela não vai fazer uma execução no automático. Ela não vai atender as clientes tudo igual. Ela não vai. Uma especialista não faz isso. Então, se você está começando a atender a cliente pelo produto e atendendo todo mundo igual, você já perdeu o ponto, então você não pode se considerar uma especialista. Porque uma especialista, ela observa antes dela decidir o que ela vai fazer no cabelo dessa cliente. Ela entende o que essa cliente quer. Será que é só na minha cadeira, meninas, que as clientes chegam e falam comigo assim, eu quero o meu cabelo definido, sem volume, mas eu não quero o cabelo colado na cabeça. Alguém já escutou a cliente, já fez esse pedido aí para você? É assim. E quando ela fala assim, eu quero cortar Chanel, mas eu não quero que dê volume. E a cliente tem tanto cabelo, mas tanto cabelo que a gente fala, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Então, nós, enquanto profissionais, nós precisamos entender o desejo da nossa cliente. Nós precisamos de planejar juntamente com ela qual que vai ser o resultado que ela vai ter, como que a gente vai fazer para chegar naquele resultado que ela deseja. E, principalmente, você que é especialista, você precisa de orientar a sua cliente. Como que ela faz depois que ela vai embora? Como que ela cuida desse cabelo? Como que ela vai proceder mediante todas as situações? Então, agora, eu quero trazer aqui para vocês, na teoria, que depois a gente vai ter prática, tá? Vocês não fiquem ansiosas, não, que nós vamos ter prática. Ao vivo. Preparei, vou tirar meus anéis e nós vamos fazer prática ao vivo. Que é assim, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo. Jennifer, como é que eu me torno uma especialista? Você disse que vai me ensinar a ser especialista. Eis-me aqui. Bora lá. Primeiro passo para você se tornar um especialista é o quê? Diagnóstico. Você precisa trazer um diagnóstico primeiro, tá? Você precisa de investigar o histórico da sua cliente. Qual que é o histórico dessa cliente, desse cabelo? O que essa cliente passou? O que tem nesse cabelo? O que não tem? Como que está a condição desse cabelo? Como que ele está agora? Qual que é a textura desse cabelo? Qual que é o grau de porosidade que essa cliente está? E, Jennifer, eu não sei medir o grau de porosidade. Fica tranquila, você vai aprender.
Resistência desse cabelo. Será que esse cabelo tem resistência para aguentar uma descoloração? Será que esse cabelo tem uma resistência para aguentar uma coloração? Quais são os hábitos dessa cliente? Será que ela lava na água quente? Será que ela lava na água fria? Será que ela amarra o cabelo molhado? E o que essa cliente quer com esse cabelo? Qual que é o objetivo desse cabelo? A gente precisa de primeiro fazer o diagnóstico. E para fazer o diagnóstico, a gente precisa de quê? De avaliar. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês como que a Jennifer Alves faz a avaliação dela. E você que está aqui comigo, você pode replicar aí no seu salão sem problema algum, tá? Primeiro passo, para fazer uma boa avaliação. Eu vou convidar minha cliente para sentar na cadeira. E o primeiro passo eu faço o quê? Eu falo? Não. O primeiro passo é ouvir o que a minha cliente quer. Então, geralmente, quando a minha cliente senta na minha cadeira, a primeira coisa que eu falo com ela é: olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Meu nome é Jennifer Alves e é um prazer ter você aqui, fulana. Me diga, o que te trouxe até aqui? O que eu posso te servir hoje? Como eu posso te ajudar? E eu deixo ela falar, gente. E eu deixo essa pessoa falar. Tem umas que falam meia hora, tem umas que falam 5 minutos. É assim. E eu vou ouvir ela primeiro. E durante o período que eu estou ouvindo ela, eu vou observar. Eu vou observar como que tá o cabelo dela, como que ela chegou com esse cabelo. Eu vou observar o comportamento dela, como ela se senta, como ela se move, se ela é mais retraída, se ela já é uma cliente mais espalhafatosa, o tom de voz dela, tudo eu vou observar. Eu não posso, de maneira alguma, ignorar isso. Aqui no Espaço Nimes, hoje, eu tenho 3 públicos que são mais frequentes no meu salão: enfermeiras, professoras e crianças. São o público que eu mais tenho aqui no salão. As enfermeiras, elas ficam muito com o cabelo preso. As professoras, elas, algumas, não são todas, mas elas são ali mais recatadas, elas não são tão espalhafatosas. Tem algumas em exceção. E as crianças? Tem de todos os tipos. Então, a gente precisa de observar. Porque se você não aprende a observar, você não vai conseguir dar um bom diagnóstico, tá? Então, eu vou observar, e aí, quando eu escuto a minha cliente, eu peço licença. Tem que pedir licença, viu, meninas? Vocês não podem tocar no cabelo da cliente sem pedir licença para ela. Você vai pedir licença, você não vai desamarrar o cabelo da sua cliente. Você vai pedir para ela soltar o cabelo. Então, se você é da profissional que desamarra o cabelo da sua cliente, anota aí. Não posso invadir a minha cliente. Ela que tem que soltar o cabelo para você. E aí, a sua cliente vai soltar o cabelo e você vai tocar, pedir licença para tocar. Você vai tocar no cabelo da sua cliente, você vai sentir esse cabelo. Sinta o que esse cabelo quer falar com você. Ele está pedindo o quê? O que esse cabelo está pedindo? A gente consegue ouvir com as mãos, sentir com as mãos. E aí eu começo a perguntar para a cliente: fulana, que dia que você lavou o cabelo? Qual produto que você usou? Como que você lavou o cabelo? Qual a temperatura da água que você usou? Eu vou perguntando, eu vou perguntando. E se eu não sou muito boa de memória, eu vou ter que anotar o que a cliente for me falar. Aí, depois que eu ouvir tudo que a cliente falou, eu perguntar, eu vou fazer o quê? Um planejamento estratégico para o procedimento. Por isso que hoje eu bato na tecla que toda profissional precisa de trabalhar com protocolos personalizados. Porque eu não posso fazer o mesmo protocolo em todo mundo igual, porque não vai dar o mesmo resultado, tá? Então, hoje, eu quero perguntar para você: qual seria a primeira pergunta que você faz para suas clientes hoje? Qual que é a primeira pergunta que você faz para sua cliente? Se essa moça que você está vendo aí na foto tivesse sentada na sua cadeira, qual era a primeira pergunta que você faria para ela? Você quer digitar aí para mim no chat? Você quer trazer isso para mim? Qual é a primeira pergunta que você faz para sua cliente? Como que você procede mediante isso? Não, pode voltar.
Qual que é? Se eu lembrei. Qual que é a primeira pergunta que você faz para sua cliente? Será que você está no automático? Parabéns, Daiane. Como foi o seu cuidado? Qual o seu... Ótimo, parabéns, isso aí. Tem que perguntar, meninas, tem que perguntar. E quando eu olho para essa cliente, a primeira coisa que eu, Jennifer Alves, pergunto para ela é: o que mais te incomoda? E se você entender o que essa cliente fala dentro de quando ela fala o que mais incomoda ela, você vai conseguir entregar um resultado incrível para ela. Então, quando você coloca essa frase na ponta da sua língua, nunca mais você vai errar. O que mais te incomoda? Quando você faz essa pergunta para cliente, gente, ela abre o falador e ela começa a falar. Meu cabelo é alto, meu cabelo é poroso, meu cabelo tem frizz, meu cabelo não tem DF, meu cabelo me dá muito trabalho. Então, qual é o que mais te incomoda? O que mais te incomoda? Porque quando você fala o que mais te incomoda, você vai saber identificar a dor da cliente. Quando ela fala o que mais incomoda, ela está falando para você: se você resolver esse problema, nunca mais eu te largo. Se você resolver meu problema, eu pago o preço que for para você. Então anota aí essa frase. O que mais te incomoda? E você pode levar essa frase para dentro do seu salão. Você pode colocar: como eu posso te ajudar? Mas antes, a primeira frase é: o que mais te incomoda? Apliquem isso daí no dia a dia de vocês, no salão de vocês, vocês vão ver como que vai mudar a forma das clientes. Até o fechamento de tratamento, de pacote vai aumentar dentro do seu salão. Faz esse teste. O que mais te incomoda? Primeiro você vai dar boas-vindas, vai falar que ela seja bem-vinda, vai acomodar ela na cadeira, vai se apresentar para ela. E aí a primeira pergunta é: o que mais te incomoda? E quando eu falo com a cliente, o que mais te incomoda, ela vai falar para mim. E quando ela fala, eu vou fazer o quê? Eu vou partir, depois do diagnóstico, de identificar qual é a real necessidade. Eu vou fazer o quê? Eu vou ir para o tratamento. E esse tratamento, ele precisa de quê? Ele precisa de sanar a necessidade do filho. Ele precisa. E por isso eu preciso de fazer o quê? Escolhas estratégicas. Por isso que eu não posso passar o mesmo produto em todas as clientes. Será que nessa sala ainda tem aquelas cabeleireiras que compram uma máscara que é lançamento de alguma marca e quer passar em todo mundo? Gente, eu já fui assim, eu passava em todo mundo a máscara. Porque era cheirosa, porque era novidade, era lançamento da marca. Eu passava em todo mundo a mesma máscara. E todo mundo. Tinha cabelo que ficava maravilhoso, mas tinha cabelo que só Jesus na causa. Meu Deus do céu, era. Ô, gente, eu tô aqui falando a verdade para vocês. Eu já fui assim. Hoje eu não sou mais, tá? Mas eu já fiz muito isso. Passava a mesma máscara em todo mundo e ficava achando que estava abafando. Mas na época, né, eu era uma sobrevivente. Graças a Deus que hoje eu sou uma especialista e não mais uma sobrevivente. Então, quando eu falo de tratamento, eu preciso de ter uma sequência correta. Eu não posso viver de cronograma. Tem alguém aqui que faz cronograma? Aqui nessa sala tem mulher, tem cabeleireira que faz cronograma capilar, hidratação, nutrição, reconstrução. Peraí, hidratação, nutrição e reconstrução. Tem aqui ainda pessoas que fazem aquele cronograma que o representante da marca fala para você fazer? Ainda tem? Não, não é possível. Se tem, você nunca mais vai fazer isso. A partir dessa aula aqui, você não vai fazer isso mais, tá? Protocolo personalizado, de acordo com a necessidade da cliente. Qual que é o tempo de ação? A gente precisa saber qual que é o tempo de ação.
Quanto tempo vai demorar para essa cliente ver um resultado palpável no cabelo dela? Porque avaliar, a gente precisa de avaliar o tempo todo. Será que você avalia a resposta que o cabelo está te dando mediante aquele tratamento? Será que você avalia ali dentro do lavatório, na hora que a máscara está fazendo efeito? Se o cabelo está te pedindo mais óleo, se o cabelo está pedindo mais água, se o cabelo está pedindo um vapor de ozônio frio, ou se ele está pedindo um vapor quente. Se ele está pedindo, o que esse cabelo está pedindo? Você está ali avaliando, porque o tratamento você tem que fazer isso. Então, você que está anotando, anota aí. Quando eu vou elaborar um tratamento, eu preciso de entender isso daí. E quando eu entendo disso, eu faço um tratamento, eu vou ter uma boa finalização. E quando eu falo de finalização, meninas, eu não estou falando só de cabelo com curvatura, não, tá? Até você que é profissional, que trabalha com escova, você também precisa de seguir esses passos que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, tá? Então, quando eu falo de finalização, eu preciso escolher o produto certo para aquele cabelo. A quantidade. Quem aí já pecou na quantidade e fez uma caquinha no cabelo da cliente? E na hora que secou, o cabelo da cliente ficou horrível. Gente, nossa, já aconteceu tanto comigo de pegar finalizador. Eu vou pegar um finalizador aqui para vocês. Eu tenho um finalizador aqui que ele tem um pouco mais de óleo. Pode pegar agora. Ele tem um pouco mais de óleo. Meninas, quando esse finalizador chegou aqui pra gente, que é o finalizador da minha linha, e nós temos. Tem fechado, não? Nós temos aqui. Não, aqui tem. Nós temos aqui esse finalizador, e ele tem uma quantidade maior de óleo. E na composição dele, além de óleo, ele tem um silicone para poder trazer uma proteção térmica, tá? E esse finalizador é um finalizador que deixa um brilho, assim, maravilhoso no cabelo. Só que ele foi desenvolvido para cabelo mais seco. Ô, gente, eu fiquei tão apaixonada com esse finalizador. Vocês estão vendo essa gominha aqui? Essa gominha é uma goma vegetal que substitui a gelatina. Então, eu fiquei tão apaixonada com esse negócio quando a gente conseguiu fazer esse produto, que eu finalizei o cabelo de um tanto de gente com esse produto, as cacheadas. Só que quando o cabelo secou, meninas, o cabelo repeliu óleo, muito óleo. Ficou mega pesado. O cabelo ficava brilhando, mas ficava muito pesado, porque eu pequei não no produto, mas na quantidade. Eu poderia usar esse produto? Lógico. O cabelo dela não era um cabelo mais seco? Sim. Mas eu coloquei muito produto, tinha que ser um pouco menos de produto. Então, às vezes, você escolhe o produto certo, mas coloca a quantidade errada. Assim também já aconteceu de cliente que eu finalizei um cabelo, sequei. Quando eu sequei o cabelo, ele farofou tudo. Ai, gente, não tem nada pior do que quando o cabelo farofa. O que é farofar o cabelo? Desmanchar, gente. O cabelo fica sem definição. Fica aquele armado cheio de frizz. Ai, que desespero. Eu já tive que voltar com o cliente para o lavatório, molhar o cabelo dela e finalizar todo de novo. Sabe por quê? Porque eu coloquei pouco produto. Então, a quantidade de produto importa muito. E você que está anotando, anota aí, coloca bem grande na frente. Quantidade de produto importa sim, tá? Outro ponto que talvez vocês nem dá importância, a divisão do cabelo. Quem aí finaliza cabelo crespo ou cacheado, dividido de lateral? Tem alguém aí? Não precisa ter vergonha, eu não estou aqui para poder julgar, eu estou aqui para poder te ensinar. Tem alguém ainda que divide o cabelo de lado ou no meio para fazer a finalização? Quando vai fazer uma finalização de cabelo com curvatura? Se tem, saiba você que tem outras técnicas que te ensina, tá? A fazer a finalização sem precisar de partir o cabelo, mas ele ficar de lado. Eu vou te ensinar isso. Depois eu te ensino isso, tá? Porque quando você divide o cabelo, ele fica aquele cabelo muito repartido. E depois você quer jogar ele para o outro lado, ele não vai. Então, o cabelo pode sim ficar de lado, mas ele não pode ter divisão.
tá bom? Outra coisa, qual técnica que você utiliza para finalizar esse cabelo? Você vai usar escova, você vai usar dedo? Qual que é? Dedo liso? É fitagem? O que você vai usar? Porque a gente precisa de entender que tem um resultado desejado. Se a cliente quer com volume, se ela quer sem volume, a técnica importa, assim como a quantidade do produto. E a secagem? Quem aí já foi secar um cabelo e deixou ele cheio de frizz? Meu Deus. Meu Deus do céu. Nossa, o cabelo fica cheio de frizz. Nossa, é um Deus nos acuda, né? Você seca o cabelo e ele... Sabe por quê? Porque você errou na hora de secar esse cabelo. Talvez você começou a secar ele pelas pontas e você deveria secar ele pela raiz primeiro. Só que você começou pelas pontas e ele estava numa fase de crescimento, né? E aí o que aconteceu? O cabelo frisou todo. Outro ponto muito importante na hora de finalização: acabamento. Eu vejo inúmeras profissionais, até alunas minhas, eu puxo a orelha delas de vez em quando, que faz um trabalho maravilhoso no tratamento, mas na hora da finalização não sabe fazer o acabamento. Fica aquele cabelo, uma parte em cima, outra embaixo, aquele cabelo desconexo. Não fica um cabelo harmonioso de se ver. E o acabamento importa sim, ele é muito importante, tá? Então, como que você vai fazer isso aí tudo? Eu falei para vocês que eu ia trazer uma demonstração para vocês na prática, e eu vou trazer uma demonstração na prática para vocês, como que eu faço aqui no meu salão. E não se preocupem, gente, até a meia-noite a gente vai embora, tá? Brincadeira, gente. Eu não trouxe um cabelão, porque eu sabia que ia demorar. Então, eu quero pedir aqui para vocês licença para mostrar aqui para vocês, porque eu vou fazer uma finalização aqui no cabelo curto, mas que com certeza dá para vocês fazerem, replicar aí no salão de vocês, ok? Então, quem aí quer aprender? Vai colocando no chat aí. Quem quer aprender comigo? Quem aí vai querer aprender? Todo mundo quer aprender, né? Isso aí, muito bem, parabéns. Então, agora eu vou trazer aqui para vocês como que lava o cabelo, tá? Como que lava, como que faz para poder fazer essa avaliação do toque sensorial e principalmente como faz uma finalização. Quem aí, quanto tempo vocês gastam para fazer uma finalização, meninas? Coloca quanto tempo vocês gastam para fazer uma finalização no cabelo curtinho, tipo o meu? Quanto tempo? 10, 20, 30, 40 minutos? Quanto tempo? Deixa eu ver. Você demora 20, 30 minutos. Então, bora lá. Então, agora, todo mundo aí prontas, vidradas? Tá todo mundo vidrado aí? Então, pera aí que eu vou. Demora muito? Ah, eu vou te ensinar agora. Então, pera aí. Deixa eu trazer o meu tripé para próximo do lavatório, porque eu quero continuar aqui juntinha com vocês, tá? Só um minutinho. Aguentem aí. Aguentem aí. Eita, desligou. Pode parar de... Isso. Para de compartilhar a tela lá para mim, por favor. Depois volta nessa mesma, tá? Arruma aqui para mim. Já desligado? Arruma para mim. Tá desligado? Ligado. Meninas, vocês estão me ouvindo? Arreda esse tempo pra cá. Isso. Vocês estão me ouvindo aí? Tudo certo? Ah, estão me vendo? Tá vendo eu aí? Ah, vocês estão me vendo, né? Coloca a minha tela, vai, ó. Para elas? Estão me vendo? Ok. Então, bora lá. Deixa eu chamar aqui, porque hoje... Vamos começar? Então, bora. Ó, hoje eu vou fazer o cabelo aqui, meninas, Davi, para vocês poderem ver como eu faço na prática. Então, dando para vocês verem aí o cabelo dele. Quem aí tá vendo? Tá dando para vocês verem perfeitamente? Tá dando para ver, não? Eita, então tem que pôr para todo mundo ver, né? Tá dando aí para ver? Ah, isso. Ó,
cabelo afro, cabelo 4B, que é o cabelo dele, tá? Ó, aqui, ó, cabelo 4B. Esse cabelo foi lavado sábado. Foi sábado? Sábado esse cabelo foi lavado. Por se tratar de um cabelo masculino, couro cabeludo masculino transpira muito mais, tá? Devido à questão hormonal. E ontem teve uma chuvinha aqui, no finalzinho da tarde. Então, o que acontece com esse cabelo? Ele vai dar frizz. Então, esse cabelo aqui, se você olhar aí, você pode avaliar para mim e dizer que esse cabelo está precisando de quê? Só de você ver, você olha e fala assim, esse cabelo está precisando de quê? O que eu vou usar nesse cabelo hoje para poder lavar aqui? Vocês querem participar comigo? Quer me ajudar aí? O que eu posso usar para poder lavar esse cabelo? Qual é os melhores produtos? Será que eu faço hidratação, nutrição, reconstrução? O que eu posso fazer? Tem especialista aqui nessa sala comigo hoje que pode me ajudar? Coloca aí no chat. O que vocês vão... O que vocês fariam se esse cliente estivesse sentado aí na cadeira de vocês? Nutrição, deixa eu ver, quem mais? Nutrição, vamos lá. Quem mais? Nutrição. Todo mundo vai fazer nutrição. Então, agora a gente vai descobrir na prática o que esse cabelo precisa. Então, bora lá, meninas. Começando aqui, tá? Eu vou lavar o cabelo dele. Primeiro passo é higienizar, tirar todo o produto que tem aqui nesse cabelo. Então, eu vou molhar o cabelo da cliente, do cliente, quando eu for atender. Talvez você não atenda o público masculino como eu atendo. Você vai atender sua cliente aí da mesma maneira. Você vai molhar o cabelo da cliente, tirar todo o produto antigo primeiro, para depois você fazer uma boa higienização. Nós começamos a aplicação do produto, não é pelos fios, é pelo couro cabeludo, tá? Pelo couro cabeludo. Então, eu vou molhar esse cabelo, bem molhado, tirei todo o produto. No caso desse cabelo, eu vou usar aqui hoje nosso shampoo neutro, que é o shampoo que eu vou sortear para vocês. Nosso shampoo de mamão papaya. Quem aí já usa esse shampoo aí? Eu tenho muita gente aqui nessa sala que usa esse shampoo. Eu vou usar esse shampoo, e esse shampoo é um shampoo neutro, vou mostrar para vocês. Ele não tem corante, tá? E eu vou pegar esse shampoo, levanta um pouquinho aqui, e eu vou aplicar ele no couro cabeludo. Eu não vou aplicar esse shampoo nos fios. Eu vou primeiro no couro cabeludo. E quando eu aplico ele no couro cabeludo, eu vou fazer um movimento circular? Não. Eu vou fazer um movimento linear. Nunca você vai esfregar um cabelo fazendo um movimento de bolinha. Sempre de ir e vir. Tá? Então, aqui, ó. Movimento de ir e vir para lavar esse cabelo. Dessa maneira. Tá? Ó. Sempre. Ir e vir. Você sempre vai ir e vir. E aí vou lavar esse cabelo, vou passar quantas demãos de shampoo? Eu posso passar quantas demãos ele tiver necessidade. Mas, geralmente, eu utilizo, no máximo, 3. Nunca teve um cabelo aqui que precisou de mais de 3 demãos de shampoo, não. Então, eu esfreguei o meu couro cabeludo, eu vou fazer o quê com a fibra? Eu vou trazer a espuma para a fibra, para poder limpar ela. Passei a primeira demão de shampoo, enxaguei esse cabelo, tirei aqui o produto, aí eu venho com outra demão de shampoo para poder lavar mesmo, de fato, o cabelo. Porque a primeira mão de shampoo que a gente passa na demão, ela é para tirar o quê? O produto que está aqui, né? Os finalizadores, o óleo, o reparador. E depois, o segundo vai literalmente fazer a limpeza, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma outra demão de shampoo. Ó, vou fazer uma outra demão. Tô aplicando aqui no couro cabeludo. E vou esfregar. Ó. Esfreguei esse cabelo de uma forma linear. Esfrego. Venho aqui, puxo para as pontas, da raiz para as pontas, fazendo esse movimento. Tá dando para vocês acompanharem aí comigo? Ó, este movimento. Olha a espuma já aparecendo.
Olha aí, a espuminha, mostrando que o cabelo tá ficando limpo. Ó, olha a curvatura do cabelo revelando. Olha aqui, a curvatura revelando. Eu falei no início que o cabelo dele era o quê? Quem aí anotou, prestou atenção? Falei que era 4B. Mentira, o cabelo dele é 4A, viu? Só para ver se vocês estavam ligadas. O cabelo dele é um cabelo 4A, é um cabelo mais aberto e tem partes dele que, se a gente não fizer uma finalização bem feita, ela vai farofar, tá? Aqui, ó, 4A. Ó. Então, aqui o cabelo tá limpinho, limpinho. Agora, chegou a hora. Eu já lavei o cabelo com shampoo neutro, que é o shampoo nosso de mamão papaya. Tirei toda a sujidade do cabelo. Agora sim, esse cabelo tá pronto para poder receber a máscara. Só que eu vou fazer o que mesmo? Vocês falaram que era para mim fazer nutrição, né? Vocês falaram que era para mim fazer nutrição nesse cabelo? Deixa eu ver. Detox? Não, detox não. Esse cabelo aqui é um cabelo muito tratado, não tem necessidade de detox. Neste momento, não. Mas nós vamos fazer aqui, nesse cabelo, o tratamento, tá? Detox, não. Esse cabelo aqui é um cabelo que ele é muito tratado, ele não tem necessidade de detox. Ele só estava sem definição devido ao tempo de ontem, né? A chuvinha de ontem, o suor. Mas é um cabelo que já mostra a curvatura só de higienizar. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Ó. Olha aqui, gente. Só de lavar. Olha a curvatura do cabelo dele. Que legal. Olha. Tá dando para ver aí? Baixa seu braço. Olha aqui que legal. Dê lá para mim. Está dando para as meninas aí. Tá vendo? Olha que legal. Só de higienizar ele já mostrou. Viu? E aí aqui... Agora eu vou fazer o teste. Vou fazer um teste para saber qual que é, o que esse cabelo está pedindo hoje. Sabe que está pedindo nutrição ou hidratação? O que esse cabelo está querendo? Vamos testar? Então, a gente vai começar testando aqui, ó, a máscara Nutri, tá? Máscara de nutrição. Vou testar aqui. Vou pôr para cá. Ó, vou pegar um pouquinho de máscara, vou passar aqui na frente, na franja, ó, nessa mecha. Vamos ver se vocês estão com razão. Vamos ver se vocês estão sabidas mesmo. Nutrição. Lavo a minha mão. Vou pegar aqui a minha outra massa, que é a Complex, que é um complexo lipídico. Ela vai fazer reposição lipídica e retenção de água. Ó, vou aplicar aqui, na frontal. Você não pode fazer o teste aplicando uma máscara aqui e a outra atrás. Tem que ser no mesmo, ali no mesmo diâmetro, tá? Se for tudo no meio, ok. Tudo na frente, ok. Agora, meninas, vocês não conseguem tocar, sentir nesse cabelo, mas eu consigo. E nós vamos fazer esse teste juntas. Olhando visivelmente, você consegue identificar qual que é a máscara que o cabelo dele mais gostou? Vocês conseguem? Eu acho que vocês não conseguem, não. Olha aqui. Será que vocês conseguem? Olha aí. Será que foi a nutrição ou será que foi o complexo lipídico que o cabelo dele gostou mais? O que vocês acham que foi? O que vocês acham que foi? Então, eu agora vou fazer aqui, ó, o toque, o sensorial para vocês. Ó, o sensorial. E quando eu chego bem de pertinho, eu consigo identificar que o cabelo dele hoje está precisando mais de reposição lipídica do que de nutrição. Tá vendo por que é importante fazer o teste? Porque às vezes a gente vai fazer pelo achômetro e não vai dar certo. Ó, reposição lipídica. Gente, mas como que você sabe disso visualmente? Aqui, na nutrição, o cabelo ficou com mais frizz. Aqui, ele ficou mais aberto. Aqui, ele já ficou mais juntinho, mais... Ele reteve mais o produto. Olha aqui para vocês verem. E eu consigo sentir pelo toque sensorial, pela resposta que o cabelo tá me dando. Ó. Eu consigo sentir aqui. E quando eu faço assim, com esse cabelo, ó,
ele vai me dar uma boa resposta. Então, nesse cabelo hoje, a gente vai fazer uma reposição lipídica para depois fazer a finalização. Então, para que a gente possa ganhar tempo, não vou tratar esse cabelo, não vai dar tempo da gente tratar, esperar todo o processo dele aqui, porque vocês precisam de aprender. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer hoje dois tipos de finalização para vocês aprenderem aqui com a gente, tá? A finalização de lavatório. Quem aí já faz finalização no lavatório? Finalização de lavatório e a finalização da cadeira. Então, eu vou fazer a metade no lavatório e a outra metade na cadeira. Combinadas? Então, bora lá. Eu vou aplicar aqui a máscara, a Complex, no cabelo dele. Ó. Outra coisa, não precisa de ter excesso de produto, tá? A quantidade de produto tem que ser uma quantidade que dê para aplicar em todo o cabelo, mas não precisa desbanjar produto, não, porque não é o tanto de produto que eu vou passar que vai fazer milagre, não. Então, primeiro eu aplico o produto, vejo se tem necessidade de reaplicação. Se tiver necessidade de reaplicação, eu vou reaplicar em alguma área. Se não tiver necessidade de reaplicação, eu vou simplesmente distribuir o produto. Como que eu faço para distribuir esse produto, Jennifer? Penteando o cabelo. Não tem como você distribuir o produto de outra forma se não for penteando, tá? Então, você vai pentear o cabelo para distribuir o produto. Eu vou colocar os meus dedos na raiz, vou travar e vou vir penteando das pontas para a raiz. Porque se o cabelo dele fosse um cabelo maior ou com uma quantidade maior, talvez poderia estar mais embolado. E isso causa dor. Então, aqui eu começo pelas pontas e depois eu venho para a raiz. Ô, Jennifer, qual é essa escova que você está usando? Boa e barata, senhorita Jacarezinha. Para quem ainda não conhece, vou apresentar para vocês essa escova que é maravilhosa. E é uma escova baratíssima e que eu uso ela aqui para todos os cabelos, tá? Ó. Vou pentear, distribuir toda a máscara. Pega para mim, por favor, lá o óleo. Óleo. Distribuir toda a máscara. Se eu fosse fazer agora o tratamento de vapor de ozônio, seria esse momento que eu colocaria. Mas como eu não vou fazer vapor de ozônio, não, isso não. Eu vou fazer, tá aqui. Eu vou simplesmente enxaguar esse cabelo, tá? Aqui, ó, essa escova aqui que eu usei, viu, meninas? Ó, é a Jacaré, muito tradicional. Pode passar, por favor. E aqui, o que que eu fiz? Apliquei a máscara. Como eu não deixei essa máscara agir, ela só fez um condicionamento. Para quem não sabe, hoje, a maioria das máscaras profissionais, elas são máscaras já condicionantes. Então, ela vai aí dispensar o uso do condicionador, viu? Então, essa máscara, quando você usa ela, você não precisa aplicar condicionador. É somente a máscara e depois você enxágua. E se você for fazer uma finalização no cabelo com curvatura, você vai preparar esse cabelo para finalização. Nesse caso aqui, eu vou usar aqui dentro, a Ketinha colocou aqui para mim, que hora tem aqui, Ketinha? Uva e girassol. Aqui tem um blend de uva e girassol, ela colocou aqui para mim, ó, para poder fazer aqui o cabelo dele, tem até muito. E eu vou aplicar um pouco desse óleo antes do creme de pentear. Por quê? Eu gosto de fazer essa finalização, que é uma finalização lock. Líquido, que é água, óleo e o creme. Então, aqui eu aplico o óleo primeiro, depois eu aplico o creme. Dá uma suinha, por favor. Depois eu vou aplicar o creme. Para quê? Para o cabelo não perder água e para ele não ficar pingando no cliente, tá? Vou usar aqui o finalizador. Esse aqui é óleo vegetal, viu? Óleo vegetal de abacate com... não, é uva e girassol, né? Uva e girassol, gente. Que tem aqui dentro desse vidrinho. Eu apliquei aqui, que é onde eu vou fazer na cadeira para vocês verem, tá? E aqui atrás, eu vou aplicar com o cabelo mais molhadinho. Ó.
Vou molhar o cabelo, venho aqui, aplico. Vê se tá dando pra elas verem aí, quer? Se não tiver, tem que virar o telefone. Vou aplicar o produto no cabelo bem molhadinho. Vê se tá dando pra elas verem. Tá? Ó, cabelo bem molhadinho. Por que que ele ficou com esse monte de espuma? Porque quando há óleo e água se mistura e mais o creme, o cabelo vai ficar molhado. Então, aqui o cabelo já tá todo molhado. Todo molhado. Eu não vou precisar de passar mais produto. Vocês querem cronometrar aí quanto tempo eu vou gastar para finalizar esse cabelo? Nesse cabelo eu vou usar esse aqui, ó. Pentinho, 3 fileiras. Pode ficar assim para mim, por favor? Aqui eu seguro o cabelo e vou pentear ele de cima para baixo, normalmente. Posso usar o cabo do pente para poder definir. E eu vou ensinar para vocês um truque que eu acabei pegando, né, no meio da jornada e que hoje faz com que as minhas finalizações fiquem muito mais bonitas, sem eu ter que fazer dedo liso e deixo o cabelo bem definido. Então, para quem gosta de definição aí, assim, o cabelo fica um espetáculo. Aqui, ó, o que que você vai fazer? Na hora de pentear o cabelo, você vai vir com a escovinha. Quando o cliente ou a cliente não gosta de muito volume, você vai fazer de cima para baixo. Quando a cliente gosta de volume, você vai fazer de baixo para cima, ok? Menos volume de cima para baixo, mais volume de baixo para cima. Então, anotou? Agora vamos lá. Venho aqui, chega no final, eu faço a fita. E ele vai dar cacho na ponta e não vai ficar aquele cabelo parecendo que fez canudinho, né? Aquele dedinho. Mas vai ficar um cabelo bem definido. E eu venho aqui, lembra que eu falei da divisão? Mesmo que eu não prendi esse cabelo, eu tô dividindo ele em V. Assim, ó. Sempre fazendo a junção de uma com a outra. Eu não faço divisão desse cabelo em linha reta para ele não ficar marcado. Tá bom? Ó, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa e aqui a mesma coisa. Ó, assim é feita essa finalização. Se eu fosse fazer aqui no lavatório, eu ia fazer todo o cabelo dessa maneira. Aqui, ó. Todo o cabelo. Eu amo fazer finalização aqui no lavatório, porque não molha o cliente, não incomoda, é ótimo. Vira aqui um pouquinho. Olha aí para vocês verem como o cabelo ficou bem definido. Olha a definição desse cabelo. Gastei 5 minutos para finalizar? Eu acho que não. Então, bora lá? Bora lá que agora a gente vai finalizar a frente e seguir a nossa aula, porque daqui a pouquinho, né, já tá na hora da gente mimir. Então, peraí. Vamos lá. Vamos para a cadeira. Para a gente poder fazer na cadeira. Pronto. Olha para mim, por favor, no computador para ver como é que tá a imagem. Certo? Uhum. Ó, agora nós vamos fazer. Abaixa a cadeira um pouco para mim. Não pode. Tem que. Abaixa para mim. Tem que ser sincero. Isso, ótimo. Pensando da altura, né, gente? A pessoa que não tem tamanho de gente. Então, aqui, ó. Agora nós vamos fazer a finalização. E isso daqui é muito importante vocês fazerem aí, tá? Ó, dividir as laterais. Porque se você não dividir as laterais, quando você for fazer aqui, se você joga para trás, o cabelo não vai ficar bonito, ele vai ficar marcado. Lembra que eu falei da importância da divisão na hora da finalização? Eita, pronto. Tá funcionando bem. Aqui, eu vou fazer a distribuição do produto com as mãos e venho
com o meu pentinho, com o cabo mesmo, fazendo a mesma coisa que eu fiz na parte de trás, ó. Ó, venho aqui, da mesma maneira que eu fiz, ó. Assim que eu fiz, a parte de trás. E eu só fiz aqui na cadeira, tá bom. Porque eu precisava que vocês vissem como que eu estou fazendo. Cabelo bem molhadinho, tá? Ó. Venho aqui, vou fazer, e aqui também vou fazer. Lembrando que quanto mais eu colocar produto, mais difícil vai ser para esse cabelo secar. Então, eu quero ganhar tempo, o que que eu faço? Simplesmente isso aqui, ó. Toma um pouquinho para trás para mim. Quando eu tô aqui na cadeira, eu faço isso aqui, ó. Eu molho o cabelo do cliente ou da cliente. Esse borrifador aqui é ótimo, meninas. Não me perguntem, porque eu não sei onde que tem, porque eu fui até na feira para procurar e não achei, não tinha. Esse borrifador foi um achado na feira o ano passado e eu não achei esse, ó, tá? Então, aqui eu vou fazer da mesma maneira, vou pentear esse cabelo para trás, aqui, o topo eu penteio para trás. Lembrando que eu não posso dividir mechas muito fina e também não mecha muito grossa. Se eu colocar uma mecha muito fininha, o cabelo pode desmanchar quando secar. Se a mecha estiver muito grossa, vai ficar aquele canudo. Então, não é legal. Qual que é a espessura, Jennifer? Mediana, tá? Aqui, ó. Simplesmente assim. Cheguei na altura do ouvido, porque a altura da orelha é uma coisa, a altura do ouvido é outra. Qual que é a diferença, Jennifer? Eu nunca ouvi falar nisso. A altura do ouvido é aqui, ó, aonde se escuta, nesse rumo aqui, ó. Se eu cheguei aqui na altura do ouvido, aqui, ó, e eu vou colocar ele todo para trás, ele vai ficar com muito volume. Então, geralmente, os homens, eles preferem que nós façamos a finalização para frente. Eles não gostam que faça para trás. Então, aqui, eu venho para frente, ó. Simplesmente assim. E aqui, tá? Então, lembre-se, lateral para lateral, frente para frente, do meio para trás, ok? Fazendo essa divisão, o que que vai acontecer com esse cabelo? Quando ele secar, ele vai ficar uniforme, igual vocês estão vendo o meu aqui agora. Ah, mas com uma divisão aqui, gente, como que eu faço para mudar isso? Eu vou pedir o cliente ou a cliente para sacudir o cabelo para ele se misturar, tá? Ó, deixa eu secar aqui. Esse cabelo se misturando, ele vai secar. Quando ele secar, eu vou colocar ele no lugar dele. Então, agora, meninas, o que que vai acontecer? Ele vai secar o cabelo. Enquanto ele for lá para cima secar o cabelo, eu vou continuar a aula aqui. Depois ele vai voltar com esse cabelo seco para vocês verem como que faz para soltar, para dar volume, para fazer o acabamento. Combinados? Então, bora lá. Enquanto eu preparo aqui, quem quiser ir no banheiro, beber uma água,